Em continuação, ao final do vídeo anterior, que terminou com a queima do mais terrível livro de bruxaria que se já viu falar e se conhece. Aí, amigos, eu tive alguns sonhos, e eu já disse num dos vídeos passados, que Deus falou muito comigo através de sonhos. Ele me despertou através de um sonho, estudando a Bíblia através do sonho, e aí, nesse íntere, aí, nessa época, aí eu tive alguns sonhos que também me ajudou e me esclareceu bastante. Nós conseguimos, eu matriculei na igreja adventista, minha querida e amada igreja, no início do mês de maio de 1968. Mais ou menos, dia 10, por aí, mas um dia certinho, eu não me lembro direitinho. E consegui levar ele também. Matriculou comigo na igreja. E juntou nós dois e conseguimos também levar o outro que também era amigo nosso e que pegava esses livros. Fiquei muito feliz agora, eu estava com dois amigos, também matriculados na escola sabatina. Aí, não demorou, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava num lugar cercado, fechado. Um lugar muito bonito, havia muitas flores ali, um lugar muito aprazível. Então, do lado de cá, do lado de fora, daquele, não sei se era bem um muro, aí eu vi duas pessoas conversando no sonho. Então eu vi que essas duas pessoas conversando justamente eram eles dois, esses dois amigos. Vi bem que eram eles dois. E esse amigo que fez o curso, que agora decidiu seguir a Cristo, quando eu olhei, ele estava do lado de dentro junto comigo. Ele conseguiu passar. Mas o outro desapareceu. O outro desapareceu. Bem, acordei e pude, mais ou menos, saber de que se tratava. Mas o outro, que não conseguia, era uma pessoa bacana, uma pessoa, sabe? Eu gostava muito dele, ele era educado, eu coisa e tal, mas olha, amigos, veja só o que aconteceu. E continuamos matriculados na igreja. Eu não falei nada para ele, não. Aliás, nem para nenhum dos dois. Não falei com ninguém. O sonho que eu tinha tido. Aí, eu tive outro sonho. Desse outro sonho.
eu sonhava que eu estava andando por uma estrada junto com esta pessoa que não conseguiu passar para o lado de dentro, onde eu estava. Um passou e o outro não. Então, mais esse, eu estava caminhando, mais esse que não passou. Então, eu me lembro, nós dois caminhando, aí eu avistei uma casa, assim, muito bonita. A construção que eu avistei, eu não sei descrever ela direito, não, mas era uma construção e, de repente, eu me vi, aliás, não era construção, não, já era construída, um castelo, uma coisa assim. Não era construção, porque já estava feito. Aí, de repente, eu me vi chegando na porta. Uma mansão, uma coisa muito bonita. Eu me vi chegando lá. Aí, havia uma opção de pessoas vestidas de branco, assim, de um lado, me deram as boas-vindas, e tinha uma porta assim. Aí, lembre que eu, em um dos vídeos que eu gravei, que eu cheguei numa praça onde é que só tinha a porta, e eu, sem saber em que porta que eu deveria entrar, e que eu cheguei numa e vi um ser ali que olhou para mim e falou que a porta acenou para mim entrar. Eu entrei, passei por ele, né, como se ele fosse um guarda, uma coisa assim. Cheguei no primeiro, passei por outro, no primeiro patamar seguinte, passei por outro. Já contei isso em outro vídeo. Aí, quando eu ia chegar no último patamar, que eu tinha que conversar com uma determinada pessoa que eu estava procurando para conversar, o sonho acabou. Quando foi agora, nesse sonho, quando eu olhei na porta, eu vi o mesmo personagem que eu tinha visto no sonho anterior. Isso já tinha o quê? Uns 3 meses, 4 meses que eu tinha. Aí eu vi o mesmo personagem. Ele me acenou, eu entrei. Quando chegou no primeiro patamar, lá estava o mesmo de antes. Aí, terceiro patamar, quando o sonho acabou, antes de eu conversar com a pessoa que eu tinha de conversar. Aí, eu continuei. Aí, nesse sonho agora, eu encontrei uma pessoa que eu tinha de conversar. Aí, quando cheguei numa sala, havia uma coisa tipo assim, um balcão, uma coisa que a gente só conseguia chegar até aqui. Ele estava do lado de lá. E aquele tanto de prateleira, nas prateleiras assim, tudo cheio de coisa, parecendo coroa. Assim, muita coisa de ouro, sabe? Muita coisa, sabe? Tipo coroa assim, eu não sei bem explicar, mas estava cheio lá. Aí ele veio, me recebeu muito bem, aí pegou um objeto daquele lá, eu não olhei bem para ver se era realmente uma coroa, e falou assim, olha, isso aqui é seu. Você não vai receber agora, mas é seu. Aí, só pegou lá da prateleira, trouxe, me mostrou, depois colocou lá de novo. Aí, ele falou assim, mas aquele amigo seu não vai receber. Que era o tal, né, dos livros, coisa e tal, e que vocês estão entendendo.
Aí ele falou assim, ele não vai receber porque ele tem 2 defeitos que ele não deixa. Por isso que ele não vai receber. Aí, despedi dele, disse, passei por aqueles que estavam naqueles patamares. Quando eu cheguei embaixo, na porta da saída, uma das pessoas que estava ali pegou algumas cartas, eu lembro até hoje, falou assim, ó, você vai falar disso aqui para todo mundo. Você está com esse compromisso, falar isso aqui para todo mundo. Não tinha aparência de Bíblia, mas disse que eu tinha de falar para todo mundo que eu encontrasse. Aí recebi aquilo, saí. Assim que eu saí daquele local, no mesmo sonho, eu tornei a encontrar o moço. Continuamos, caminho, aí o sonho acabou. Aí eu liguei o sonho anterior com esse, fui na casa dele. Contei para ele tudo que eu havia sonhado. Ele falou assim, olha, seu sonho está certo. Primeiro, eu nunca consegui parar de mentir. Nunca. Sou mentiroso, eu assumo que eu sou mentiroso e não consigo parar de mentir. Outra coisa, vocês falam em Bíblia, aquilo ali, eu não acredito, eu estou lá, mas não acredito em nada daquilo. Vocês falam lá, e que você vê, eu estou lá, mas eu não acredito em nada daquilo. O sonho que você teve está certo. E aí, amigos, voltei para casa muito triste. Logo, ele não foi mais à igreja. E depois, aí, vou pular um pouco, bem mais para adiante. Aí ele foi embora para São Paulo, né? Mais tarde, eu e esse primeiro, né? Que Deus me usou, que era o amigo feiticeiro, ex-feiticeiro, nós encontramos em São Paulo e fomos visitar ele. Esse dito que foi falado a respeito dele, que ele não ia ter o prêmio, porque esses 2 defeitos ele não sabia, ele confirmou. Aí nós 2 fomos na casa dele. Estou pulando, uma coisa que aconteceu anos depois. Aí fizemos um apelo para ele, apelamos para ele, aí ele falou assim, ó, eu vou te dar a minha palavra. De hoje em diante, vocês podem me chamar de irmão. Ah, eu chorei em voz alta, o outro também chorou e nós abraçamos por essa decisão dele. Sábado que vem eu estou na igreja. Nunca pisou os pés lá. Nunca. Hoje eu não sei se ele é vivo ou morto. Aí veio o batismo desse, que eu sonhei com ele no sentido positivo. Sim, amigos, ainda nesse íntegro, sabe? Eu sonhei, tive um outro sonho. Esse sonho me deixou também muito feliz. Sim. Qual era o vício que eu tinha? Não tinha vício em nada, uma coisa, eu era viciado com cinema.
Aí eu fiquei, olha, tinha o culto na igreja às 7h30 da noite, mas tinha um matinê, que começava mais cedo. E eu, viciado, ia para lá. Cinema. E aquilo ficava, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar, na minha mente eu começava a suar, mas o filme estava muito atrativo e eu pelejava e até conseguia ficar. Mas quando aquilo acabava, eu era o primeiro que saía. De lá eu ia direto para a igreja. Quando chegava lá, aquela música tão suave, os irmãos lá, era mesmo que eu saí do inferno e entrar no céu. Oh, meu Deus. Mas quando era no outro fim de semana, lá estava eu de novo. Aí, e eu pregando, né? Pregava para todo mundo. E tinha um moço que é casado com a minha tia, geralmente domingo à tarde eu ia para a casa deles, falava com ele da Bíblia, pregava. Quando eu terminava de falar com ele, ele falava assim, vamos para o cinema? Eu falava, vamos. Aí um dia ele falou assim, moço, negócio de crente seu é bestagem. Tá vendo? Você não deixa de ir no cinema, não? Eu falei, de hoje em diante eu nunca mais piso meus pés lá. Porque aquilo eu tomei como afronta ao meu Deus, né? E que eu era uma pessoa e que Deus não havia me libertado. Eu falei, de hoje em diante eu nunca mais piso meus pés lá. Oh, amigos. E não fui mesmo, não. Mas eu comecei, um dia eu me lembro, né? Depois que eu tomei essa decisão, eu sonhei que lá tinha dois, né? Dois cinemas. Tinha o Bralanda e tinha o Cine Serrano. O Bralanda tinha o cartaz lá, a propaganda do filme, ficava na cabeceira da ponte, onde todo mundo passava. Aí no sonho, sonhei que eu estava passando ali, aí eu cheguei aonde é que ficava a propaganda do filme, que se chamava o cartaz, mas estava aquela propaganda daquele filme atraente, mas só se vendo que coisa linda. Aí, no sonho, eu comecei a afastar de costa, falei, mas eu não vou aí. De repente, de dentro daquela propaganda, começou a sair aquele ser mais horrível que vocês puderem imaginar. Para me pegar, para me voltar para lá. E veio mesmo, saiu de dentro da propaganda do filme que ia passar. Isso foi no sonho. E veio me pegar. Você é daqui, você não vai sair daqui, você é daqui, você não vai sair daqui. Aí eu apavorei, fiquei em desespero. E saí no sonho, eu vou caçar meus irmãos da igreja para orar por mim. Vou procurar meus irmãos para orar por mim. Aí, e saí. Quando chegou numa praça que tinha lá, não muito distante dali onde é que ficava a propaganda do filme que ia passar, tinha uma praça logo ali. Quando chegou naquela praça, aí era onde os irmãos estavam. Amigos, Deus me mostrou naquela hora dois grupos de pessoas na igreja. A maior parte dos irmãos estava tudo deitado no meio da praça. Aí eu falei, irmãos, acorda. O que vocês estão fazendo? Estou precisando de oração, estou precisando de oração. Me ajuda. E ninguém me levantava. Aí eu perguntei para uma pessoa que eu não vi o rosto dele, que estava desse lado assim. Eu falei, e cadê os outros? Aí ele disse assim, os outros seguiram viagem, mas esses estão aqui. Aí o sonho acabou. Ficou.
De quando eu matriculei na igreja até o meu batismo, deu mais ou menos um ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Passou, aí Deus me ajudou, eu não fui mais. Tive outro sonho. Eu sonhei que agora eu estava caminhando numa estradinha, mas antes de eu começar a caminhar nessa estrada, eu estava caindo no abismo. Eu estava caindo no abismo. Aquele trem não tinha fundo, não. Só tinha fumaça lá dentro e grito, aquela zoada, aquele desespero lá dentro, fumaça, fogo, e aquele buraco não tinha fim. E eu estava caindo lá dentro. Então, quando eu comecei a cair, que eu escapuli, que eu caí lá dentro, veio uma mãozona de lá do céu, aquela mão assim, ó, e me pegou por aqui, que eu já estava chegando lá embaixo, e me colocou lá em cima. Quando aquela mão, grande mão, me colocou lá em cima, aí eu afastei bem mais do que pude e comecei a andar. Nisso que eu comecei a andar, caminhar, a minha jornada, apareceu um ser desse lado aqui. Não era só eu que estava caminhando nesse aí. Algumas pessoas, muito poucas, né? Aí apareceu um ser desse lado aqui, vestido uma roupa de guarda, um protetor, alguém assim que para proteger, para defender. Aí, olhei para ele sorriu para mim. Aí eu falei assim, você está me acompanhando? Aí eu perguntei assim, como é seu nome? Ele não falou qual é o nome dele, não. Ele só fez assim, ó. Quer dizer, o nome dele estava escrito. Entendi. Não está escrito, irmãos, o anjo do Senhor acampa em redor dos que os filhos dele. Ele não me deu resposta. Ele fez assim aquele gesto, escreveu, para mim entender que o nome dele estava escrito. Aí eu perguntei assim, e quanto tempo você está andando comigo? Ele falou, tem 7 meses e 7 dias. O sonho acabou. Aí eu pude constatar que aquela data estava fazendo justamente quando eu decidi seguir a Cristo, de coração, que não pisei no cinema mais nunca. Nessa época também, eu ainda, até antes de eu fazer, ainda tomava café. As pessoas falam que não tem problema, etc., mas só que eu não penso assim, e eu vou contar essa experiência para vocês. Até o próximo vídeo.